Boa tarde, meu nome é Marina Lobo Leal, eu sou aluna do curso de Química e tive a oportunidade de participar como aluna de iniciação científica no laboratório de catálise do Instituto de Química da UNB. Lá eu desenvolvi um projeto sobre síntese de niobato de sódio nanoestruturado para aplicação em fotocatálise e em baterias elétricas. O objetivo desse trabalho pode ser dividido em 3 tópicos, sendo o primeiro sintetizar niobatos de sódio nanoestruturados, segundo, fazer a caracterização dos materiais produzidos, né, e verificar se de fato eles são os materiais de interesse, e por fim, fazer uma revisão bibliográfica para poder entender um pouco melhor sobre os materiais e as aplicações e as relações entre as características eletrônicas e morfológicas dos materiais e cada uma das aplicações. Com isso, os materiais foram sintetizados lá no laboratório, com os recursos do laboratório. Foi utilizada a síntese via hidrotérmica. Em seguida, os materiais foram secados em mufla a 100 graus durante 2 horas e, por fim, foram feitas as caracterizações. Primeiro, foi feita a difração de raio-x. Nela, foi possível identificar os picos referentes ao niobato de sódio e nenhum outro pico, o que significa que, de fato, foram feitos os materiais de interesse e apenas eles. Também foi possível verificar alta cristalinidade, de acordo com com os padrões de difrações obtidos, e isso indica também um bom sinal de que não houve contaminação ou alguma coisa assim na amostra, em nenhuma das amostras. Em seguida, os materiais que foram sintetizados e caracterizados por difração de raio-x foram levados para fazer uma espectroscopia na região do infravermelho, acoplado com transformada de Fourier. Nela, a gente esperava encontrar sinais, bandas referentes aos estiramentos nióbio-oxigênio, aos dobramentos oxigênio-nióbio-oxigênio, a respiração do retículo cristalino e as águas conectadas a alguns sódios da estrutura. Foi possível identificar todos os sinais que eram esperados, o que indica, mais uma vez, que os materiais preparados foram, de fato, os materiais de interesse. E, além disso, por fim, foi feita a microscopia eletrônica de varredura. Os materiais para isso foram enviados para Goiânia, no LabMIC, o Laboratório de Microscopia de Goiânia, e lá foi possível verificar pelas imagens que, de fato, os materiais eram nanoestruturados. De fato, todos eles possuíam a estrutura de nanocubos, sendo que eram nanocubos mais definidos à medida que o tempo de síntese foi aumentado. Ou seja, o material preparado com 10 horas tinha uma estrutura um pouco menos definida do que o de 24 horas, ainda que os dois tivessem nanoestrutura claramente de nanocubos. Por fim, foi feita a revisão bibliográfica de alguns estudos recentes sobre o tema e foi identificado que esses materiais do tipo niobato de sódio nanoestruturado com formato nanocubo funcionam bem como fotocatalisadores em reações de degradação de corantes poluentes, como, por exemplo, a rodamina B e o azul de metileno. E também que tem um grande potencial para utilização em baterias elétricas quando usado no ânodo de baterias elétricas de lítio ou de grafeno, aumentando a vida útil das mesmas e também diminuindo o tempo de recarga da bateria. Esse foi meu trabalho. Muito obrigada pela atenção